E a última palavra da lista seria point, que possui 4 contextos principais de uso, que eu vou descrever aqui para vocês. O primeiro seria como ponta de objeto cortante ou de uma ferramenta de escrita, como caneta, lápis. 2 exemplos. Knife's point can drill, perforate and cut things. Ou seja, a ponta de faca pode perfurar e cortar coisas. The point of this pen is broken. A ponta dessa caneta está quebrada. Então, o primeiro sentido seria, portanto, o uso da palavra point para se referir à ponta de faca, ponta de objeto de escrita, uma ferramenta de escrita qualquer. Bom? O contexto número 2 seria o uso da palavra point como separador decimal, né? Em português nós usamos vírgulas, mas no inglês usa-se point, tá? 2 exemplos. At this moment, the temperature is 45.6 degrees Celsius. Então nós temos 45.6 e não 45,6, porque em português seria 45,6 e esse vírgula em inglês seria comma, mas em inglês não se usa vírgula para separar casas decimais. Nós usamos o ponto, que seria point em inglês. Então aí nós temos 45.6 degrees Celsius. Segundo exemplo, our project was thought to save 9.5% of energy. Então nosso projeto foi pensado para salvar 9.5% de energia. Então, este é o segundo uso da palavra point como separador decimal na língua inglesa, tá? Eles não usam vírgula, eles usam ponto, que seria chamado de point. O terceiro contexto de uso seria, assim como dot, point também pode ser usado para se referir a marcas ou manchas redondas, tá? Pontos distantes, pontos específicos em um mapa. Então aqui, pessoal, eu queria deixar claro o seguinte, nesse contexto, para indicar manchas redondas, marcas redondas, né? Tanto em um vestido, como eu exemplifiquei lá atrás, né? No slide da palavra dot, quanto pontos no céu, por exemplo, das estrelas à noite, né? A gente pode, nesses casos, utilizar tanto dot quanto point, tá? Mas o que acontece? Mesmo que nesse sentido essas duas palavras sejam intercambiáveis, geralmente nós usamos dot para nos referir mais, vamos dizer, a bolinhas no vestido de uma mulher, a bolinhas num desenho, tá? Em um mapa, tá? Geralmente nós usamos o dot. O point é mais usado nesse sentido para nos referirmos a pontos distantes. Quando a gente está olhando um ponto distante no céu ou um ponto distante no qual a gente está muito distante para perceber o que é realmente aquilo. Tá? Às vezes a gente tem até que olhar com um binóculo ou com uma luneta para saber o que é, mesmo assim a gente só vê um ponto. Então, seja esse ponto um ponto de luz, um ponto escuro, um ponto colorido, nesse sentido, quando a gente está olhando algum ponto distante no céu, ou algum ponto distante que a gente não consegue discernir o que é, a gente fala point, tá? Quando a gente se refere
às bolinhas do vestido de uma mulher, aos pontos de um desenho de um mapa, né? A traçar o exemplo que eu dei lá no slide da palavra dot, a gente traçar uma reta de um ponto a outro, né? Geralmente nesses casos, quando a gente não está se referindo a um ponto distante, a gente usa dot, tá? Então, eu coloquei até um exemplo aqui para reforçar isso. Veja bem. We can see small points of light on the sky at night. It might be an UFO. Ou, se você preferir, UFO. A palavra UFO em inglês, ela pode ser pronunciada de duas formas diferentes. Ou como um acrônimo, acronym, tá? Ou como um inicialismo, initialism, tá? Em inglês. Então, ela admite essas duas pronúncias, UFO ou UFO, tá? Mas nós podemos perceber aí, o mais importante para nós aqui nesse contexto é o uso da palavra point, que está aí no plural. Então, we can see small points of light on the sky at night. Então, esses pequenos pontos de luz ao qual se refere a sentença são pontos que a gente não consegue discernir o que é. A gente só está vendo pontos distantes no céu à noite. Então, neste caso, o uso da palavra point é melhor do que a palavra dot, tá? Mas é isso aí, eu acho que ficou bem claro, né? Então, a gente pode ir agora para o quarto contexto de uso da palavra point. Para expressar quantidade de pontos de uma modalidade esportiva qualquer, né? Acho que aqui está bem claro, bem fácil de entender o uso da palavra point, né? Numa modalidade esportiva qualquer, nós medimos, né, o desempenho dos times que estão jogando um contra o outro através de pontos, né? O time A faz tantos pontos e o time B faz tantos pontos durante uma partida de vôlei ou de basquetebol e etc. E o time que fizer mais pontos é o vencedor e o que fizer menos pontos é o perdedor. Então nós temos aqui dois exemplos sobre isso. Michael Jordan scored 45 points against Lakers, né? Então Michael Jordan marcou 45 pontos só contra os Lakers, né? O segundo exemplo seria: in order to win a set of volleyball, any team needs to score 25 points, tá? Então, em português seria: a fim de vencer um set de voleibol, qualquer time precisa marcar 25 pontos. Então é isso, pessoal. Vamos terminando por aqui. E eu acho que o vídeo ajudou bastante vocês a entenderem quais as diferenças e contextos de uso dessas três palavras, dot, point e period. E, enfim, se o vídeo ajudou vocês, deixa o like, inscreve no canal, compartilha com os amigos e é isso aí, ok? Um abraço para todos, see you soon, bye!